Você já ouviu falar sobre igreja deformada? Igreja deformada é um assunto que precisa ficar bem entendido nos dias atuais. Esse nome, igreja deformada, significa uma igreja que perdeu a forma primitiva, que perdeu a forma original. A originalidade de uma igreja está ligado à sua forma primitiva, ou seja, à sua primeira forma. Na verdade, você pode estar pensando, mas como podemos identificar a forma da igreja? E eu respondo, olhando para a palavra de Deus. Se você abrir o livro de Atos, capítulo 2, verso 42, está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios eram feitos pelos apóstolos. O texto ainda continua dizendo que todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus, diz o texto, e caindo na graça de todo o povo. Resultado de tudo isso, todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que se haviam de salvar. Uma igreja saudável vive exatamente assim. Aqui está o modelo da igreja saudável. Observe que é importante eu lembrar a vocês que a reforma do século XVI proclamou uma máxima que não pode ser desprezada nos dias atuais. Ecclesia reformata semper reformanda, secundum verbum Dei. Igreja reformada sempre se reformando segundo a palavra de Deus. Este lema não é um apelo a mudanças constantes, não, em hipótese alguma, mas a um retorno contínuo às Escrituras, como sendo a maior autoridade, as Escrituras, para todos os assuntos que precisam ser tratados numa igreja. Portanto, igrejas deformadas são aquelas que rejeitam essa autoridade, a autoridade da Bíblia, a autoridade da palavra de Deus, em troca de relevância cultural, de pragmatismo, de experiências subjetivas, em troca da projeção de um líder, em troca de um empirismo religioso, isto é, vale mais o arrepio, a experiência vivida do que o que está escrito na palavra de Deus. E eu quero falar com vocês sobre 9 marcas que caracterizam uma igreja deformada. Primeira delas, o abandono da pregação expositiva. Quando a pregação deixa de ser centrada na Bíblia e passa a girar em torno de histórias pessoais, opiniões humanas, psicologia ou mesmo ativismo religioso, a igreja começa a se deformar, gente. Sem a exposição fiel das Escrituras, o povo perece por falta de conhecimento, como está escrito em Oséias 4,6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe quando a mensagem está na mente do pregador, ele só acha o texto e aplica aquilo que já está na mente dele, sem tirar do texto o que está no texto? Segundo aspecto, o evangelho diluído ou distorcido também caracteriza uma igreja deformada. Prega um evangelho que não confronta o pecado, que não exalta a cruz de Cristo, não aponta para a necessidade de arrependimento e de uma fé genuína. Em vez disso, oferece promessas terrenas. Vocês já viram isso? Prosperidade, autoestima, bem-estar, um Cristo adaptado ao gosto do público, ao gosto do freguês. Paga e você ouve a palavra que você quer, vai massagear o ego. Terceiro aspecto que caracteriza uma igreja deformada: falta de disciplina eclesiástica. A ausência de disciplina bíblica revela uma igreja que tolera o pecado e prefere agradar a homens em vez de temer a Deus. Isso compromete a santidade da comunidade, compromete a pureza do testemunho da igreja diante do mundo. Então, nós precisamos compreender que, ao deixar de atender este requisito, isto também evidencia uma igreja deformada. Quarto aspecto, membresia irresponsável e superficial. Uma igreja deformada aceita qualquer um como membro, sem examinar a fé, sem exigir frutos dignos de arrependimento, ou mesmo compromisso com a doutrina. Isto é, o resultado
são membros nominais, que não foram regenerados, que enfraquecem a comunhão da igreja. Isso é terrível, gente. Um quinto aspecto que eu destaco para você chama-se antropocentrismo no culto. Quando o culto é voltado para agradar aos homens e não para glorificar a Deus. Então isso é uma deformidade. E isso se expressa em músicas vazias, falta de reverência, teatralização. O culto é um teatro, né? O uso do culto como espetáculo de marketing ou para projetar alguém, sabe? Alguém muito importante, alguém que quer sempre estar em evidência. Outra característica de igreja deformada. Sexta característica, liderança da igreja sem padrões bíblicos. Geralmente as igrejas deformadas frequentemente são lideradas por homens que não cumprem os requisitos em 1 Timóteo 3 e Tito 1. Podem até exercer autoridade, mas não são piedosos. Usam o ministério para autopromoção, para lucro e também para manipular pessoas. Às vezes o líder ele é inflado pelo desejo de poder, de mandar, de se sentir um semideus adorado, reverenciado e que ninguém pode contestá-lo. Igreja deformada. Sétimo aspecto, falta de teologia sólida. Onde não há ensino doutrinário profundo e bíblico, sempre irá prevalecer o erro, isto é, vai prevalecer o que está na mente de um pregador, porque o público não conhece a boa teologia. Uma igreja deformada ignora a teologia, despreza os credos históricos e se torna, sabe o quê? Presa fácil de heresias. Sem uma teologia saudável, a igreja fica à deriva, à mercê do líder dela. E ela precisa se encurvar a tudo aquilo que ele diz, porque não conhece a Escritura Sagrada. Oitavo aspecto, falta de discipulado. Uma igreja deformada não se preocupa em formar discípulos, apenas em atrair frequentadores. Não há crescimento espiritual intencional, não há prestação de contas, sabe? Não se presta contas. O que a pessoa faz não presta conta. Nem tem maturidade. É uma igreja que ela não foi instruída na palavra e a repercussão se dá exatamente nisso. Nono aspecto e último, compromisso com o mundo. Igrejas deformadas preferem adaptar-se à cultura do que ser transformada. Isso se vê na aceitação do pecado, na perda do temor do Senhor, na tentativa de parecer relevante, às custas da verdade, da palavra de Deus. Usa a palavra de Deus apenas para estar dentro de um status, para ser vista. Conclusão, uma igreja deformada é uma igreja que se afastou das Escrituras. Esse é o princípio básico. Como a única regra de fé e prática. Afastou, pronto, vem a deformidade. À luz da teologia saudável, isso é uma traição que pode acontecer no povo de Deus. Qual é o remédio? O remédio não é inovar, o remédio é reformar. Deve haver um retorno às Escrituras, ao evangelho verdadeiro, à centralidade à pessoa de Cristo, à vida santa, a uma vida piedosa. O Senhor não é apenas o Salvador, Ele é o dono da igreja. A Bíblia nos mostra, nos aponta a igreja como a noiva de Cristo. E essa noiva foi chamada para viver em fidelidade à palavra de Deus. E tudo que a igreja faz é com o propósito glorificar a Deus, porque ela é a fiel depositária do Santo Evangelho. Igrejas deformadas não são aquelas que ocasionalmente erram, não. Mas aquelas que abandonaram sistematicamente os pilares da fé bíblica. Por que motivo? Porque a Bíblia não é a única regra de fé e prática. A Bíblia não é. A Bíblia está subjugada a outros interesses. A Bíblia é usada apenas para se ler o texto, mas a pregação, o sermão, não é expositivo, mas é um sermão que emerge de uma mente criativa. E muitas vezes essa mente criativa
Ainda anuncia a congregação dizendo, foi Deus quem me revelou. Oh, amados irmãos, uma igreja deformada traz muitos prejuízos. E é importante que você conheça isso e que você compreenda e diga a você e a sua família, nós queremos viver em uma igreja saudável, que é exatamente o oposto de uma igreja deformada. Percebe o texto em que li, em Atos 2,42? Perseveravam unânimes na doutrina apostólica. Aí está a forma da igreja. Isto é, perseveravam na doutrina apostólica, sem invenção de moda. Isto é, a base da igreja primitiva, a igreja que tinha forma que Deus deu a ela é perseverar na doutrina apostólica. Não tem que se inventar nada, gente. Não tem que se criar novidades. Não tem que buscar a mente devagar para você imaginar o que deve ser feito. Não! A centralidade da palavra de Deus a centralidade da palavra é o que evidencia uma igreja saudável. Uma igreja saudável tem a Bíblia, isto é, ela está fundamentada sobre a doutrina apostólica. Olha bem, Atos 2,42, reitero, e perseveravam na doutrina apostólica. Se você não perseverar na doutrina apostólica, tudo cai por terra. Todas as demais coisas vêm a reboque. Perseveravam na doutrina apostólica, né? A Bíblia diz que eles perseveravam na oração, perseveravam no partir do pão, perseveravam na comunhão. Se não houver a doutrina apostólica, a base da igreja, nada das demais citações que fiz haverão de prevalecer. A igreja do primeiro século viveu o que viveu exatamente porque eles não inventavam moda. Eles não estavam atrás de um empirismo religioso. Eles não estavam atrás de buscar ter uma experiência sobrenatural para demonstrar que eram alguma coisa. Não, em hipótese alguma. Amados irmãos, isso precisa ficar claro para nós. Se não houver perseverança na doutrina apostólica, na comunhão dos santos, porque crente tem que reunir na comunhão dos santos, na oração, né? Porque é importante o crente, a oração comunitária fundamental para a igreja ser saudável. Então, esta perseverança em se reunir, em congregar e ter a palavra de Deus como a maior autoridade. Tudo está subjugado à palavra e tudo que acontece na igreja é prescrito na palavra de Deus. Por isso, assim a liderança procede. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, Igreja Deformada, então eu peço, envie para os seus conhecidos e se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e clique lá para você ativar o sininho. Assim, todas as vezes que postarmos um vídeo novo, você vai ser comunicado. Deus te abençoe, um forte abraço, que você faça parte de uma igreja saudável.